Ora, então vamos começar aqui a nossa aulinha de hoje. Hoje vamos ver a Revolução de 1383-85 e como esta revolução nos levou à independência, não é? Porque estava em perigo, não é, a independência de Portugal, como vocês se recordam na última aula. Os objetivos da aula de hoje, ou seja, no final da aula deverá ser capaz de explicar a importância das Cortes de Coimbra na eleição do novo rei, descrever a participação do Nuno Álvares Pereira e ainda relacionar a Batalha de Alves Barrota com o fim desta crise e explicar as mudanças económicas e sociais resultantes da Revolução de 1383 e 85, ok? Vamos lá então começar aqui por ouvir aqui o mestre João das Regras, que foi o advogado que defendeu o mestre Davis e os argumentos que ele utilizou. Então, nas Cortes de Coimbra, ao mesmo tempo que ocorriam invasões castelhanas e as batalhas entre os exércitos ibéricos, Portugal continuava sem rei. Este problema foi resolvido nas Cortes, reunidas em Coimbra a 6 de abril de 1385. Observa como tudo aconteceu. Ilustres representantes da nobreza, clero e povo, cabe-me a mim, João das Regras, jurista e conhecedor de leis, mostrar-vos a melhor solução para este problema da falta de rei em Portugal. Nenhum dos pretendentes ao trono de Portugal é seu herdeiro legítimo. Dona Beatriz é mulher, e o mestre de Avis e os infantes Dom João e Dom Dinis são todos meio-irmãos do falecido rei Dom Fernando, isto é, eram filhos ilegítimos de Dom Pedro. De todos, o mestre de Avis é o que merece a honra e a dignidade de ser rei, pelo empenho e dedicação demonstrados na defesa da independência de Portugal. Portanto, como veem, João das Regras, um advogado muito conhecido, defendeu a posição do mestre Davis e acabaram por escolhê-lo como rei de Portugal, não é? Aqui no glossário, os termos que vocês têm que utilizar com mais frequência. Cortes, assembleias convocadas pelo rei, onde estavam presentes os representantes do clero, da nobreza e do povo. Já tínhamos visto isto em aulas anteriores, ok? Passando aqui então para o 2, para fazer a aula mais curtinha. Eu queria fazer aulas de 20 minutos, que é para vocês não terem muito tempo de visualização, porque depois vocês fartam-se. Então ele diz assim: resolve corretamente os exercícios sobre as Cortes de Coimbra, classifica as afirmações verdadeiras ou falsas. Nas Cortes de Coimbra, 1385, Dom João Mestre de Davis foi aclamado rei. Verdadeiro. Nuno Álvares Pereira encarregou-se de expor as razões favoráveis ao Mestre de Davis. Ora, isto é falso. Foi o Dr. João das Regras. Nas Cortes estavam representantes dos 3 grupos sociais. Verdadeiro. Dona Beatriz era a única pretendente ao trono de Portugal, ou ao trono português. Falso. O novo rei era sucessor direto do rei anterior. Não, não era. Era ilegítimo, não era sucessor direto. Portanto, é falso. Corrige as afirmações falsas, selecionando as opções corretas. Encarregou-se de expor as razões favoráveis ao mestre Davis. Ou seja, quem é que defendeu o mestre Davis? Dom João das Regras ou o Nuno Álvares Pereira? João das Regras. Dona Beatriz era pretendente ao trono português. Era a última, uma ou a única? Ora, ela era a única. Errado. Ela era uma. Portanto, a Dona Beatriz era uma das pretendentes. Então, como vimos, existiam outros pretendentes, não é? Nomeadamente o mestre Davis. O novo rei era sucessor do rei anterior. Portanto, aqui era indireto. Dom João, mestre de Avis, foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra de 1385, ainda que sem a aceitação da nobreza, sob a designação de Dom João I. Como o novo rei não era sucessor direto do anterior, deu-se início a uma nova dinastia, a segunda, chamada Dinastia de Avis. Ora, esta dinastia, não é? Começa agora com o mestre Davis, é chamada a Dinastia de Avis e vai ser a dinastia por onde vão sair, nomeadamente o infante Dom Henrique, não é?
porque este Dom João I agora vai casar com a Filipa de Lancaster, que é uma princesa inglesa, e vai ter muitos filhos. Um deles é o infante Dom Henrique, não é? Considerado o pai dos descobrimentos portugueses, como vamos ver depois mais para a frente quando demos essa matéria. Vamos passar para o exercício 3. E aqui temos a Batalha de Alves Barrota. O rei de Castela não aceitou a aclamação do rei Dom João I, não é? Mestre de Avis, e fez uma segunda invasão a Portugal, no dia 14 de agosto de 1385. Os exércitos defrontaram-se em Alves Barrota. Descobre mais na animação. Apesar da diferença do número de militares, cerca de 7.000 militares portugueses contra cerca de 30.000 militares espanhóis, Portugal venceu a Batalha de Alves Barrota. O exército, liderado por Nuno Álvares Pereira, organizou-se num quadrado e venceu o exército castelhano. Desta forma, a independência de Portugal e a nova dinastia ficaram confirmadas pela vitória das armas. Ainda que os conflitos com Castela tivessem continuado, a Revolução de 1383-1385 chegava ao fim, pois Portugal estava ao lado do seu rei, Dom João I, que alcançava sucessivas vitórias sobre Castela. A Batalha de Alves Barrota foi assim decisiva para a resolução da crise de 1383-1385. Portanto, não se esqueçam, a Batalha de Alves Barrota foi uma batalha muito importante. Os portugueses estavam em número inferior, no entanto, devido a uma tática utilizada, chamada a tática do quadrado, montada aqui pelo Nuno Álvares Pereira, não é? Os portugueses conseguiram vencer os castelhanos, os espanhóis. E a partir daqui, a nossa independência está garantida com o novo rei e a nova dinastia, não é? Vamos ver agora aqui o exercício 4. Ora, aparece-nos aqui o Condestável, que é o Nuno Álvares Pereira, era o nome dele, não é? Condestável, porque ele era o chefe dos exércitos portugueses, a Padeira e o Mosteiro da Batalha. Condestável e a Padeira. Estas duas personalidades celebrizaram-se na Batalha de Alves Barrota, ainda que a Padeira de Alves Barrota possa ter sido uma figura lendária, não é? Enquanto que este não foi, não é? Este foi mesmo real e verdadeiro. E esta é uma figura lendária que se criou uma lenda sobre uma mulher que apenas com uma pá derrubou vários castelhanos. Então o que é que diz aqui no texto? Dom Nuno Álvares Pereira foi nomeado chefe condestável do exército português por Dom João I, logo depois de ter sido aclamado rei de Portugal, devido às suas competências militares, não é? Portanto, ele foi escolhido porque realmente já tinha demonstrado que era um grande capitão e que era um bom comandante de homens, não é? Na Batalha de Alves Barrota, o exército castelhano era muito superior, cerca de 32.000 homens, contra um exército português apenas constituído por 10.000. Vejam bem, há uma diferença muito grande. No entanto, graças à tática utilizada aqui pelo Condestável, não é? Dom Nuno Álvares Pereira, conseguimos vencê-los. Padeira de Alves Barrota, o que é que diz aqui? Brites de Almeida é o nome da Padeira de Alves Barrota. Segundo a lenda, coube escorraçar com a sua pá de padeira uns soldados castelhanos que se haviam escondido num forno de cozer o pão. Ao pressentirem a derrota da batalha, portanto, esconderam-se, é? Os espanhóis sentiram que iam perder a batalha e esconderam-se lá num forno. Mas a padeira foi descobri-los, é? E derrubou-os com esta pá que ela tem na mão. Isto é uma lenda, mas como vocês sabem, todas as lendas têm um fundo de verdade, não é? Há qualquer coisa de verdadeiro nisto, embora nós não possamos confirmar. Vamos agora ver aqui o mosteiro que Dom João mandou construir após esta grandiosa vitória. Depois desta batalha foi construído então o Mosteiro da Batalha, que vocês veem aqui, este edifício tão bonito, que se puderem vão visitar, porque vale a pena, é uma coisa muito bonita. E diz assim: para comemorar a vitória em Alves Barrota, Dom João I mandou construir, perto do campo da batalha, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido por Mosteiro da Batalha. Este mosteiro foi habitado por monges dominicanos, é considerado Património Mundial pela Unesco e, a 7 de julho de 2007, foi eleito uma das 7 maravilhas de Portugal. Porque realmente é uma coisa muito bonita. O interior, o exterior, aliás, basta olhar e ver logo que é um monumento muito, muito, muito bonito. É dos mais bonitos que nós temos. Vamos passar para o quinto exercício, onde temos aqui palavras cruzadas.
lê atentamente as diferentes dicas e descobre as respectivas palavras na sopa de letras. Cada vez que encontrares uma palavra, a pista corresponde mudará de cor. Portanto, cada vez que a gente encontrar uma palavra, como já fizemos noutros exercícios, isto muda de cor, não é? Mês em que se realizou a Batalha de Alves Barrota. Alguém se lembra do mês? Veja lá se o descobrem aqui. Ok, veja lá se encontram aqui o mês. Se não encontrarem, a gente já vai resolver isto. Segunda dica. O nome próprio do monarca que governava Portugal nesta altura. João. Veja lá se encontram aqui João. Não é? Depois, a terceira dica. O sobrenome do chefe supremo do exército português. Pereira. Não é? O sobrenome é o apelido. Portanto, Nuno Alves Pereira. Portanto, tem que saber por aqui a palavra Pereira. Veja lá se você consegue descobrir, porque são tantas palavras que eu já tenho os olhos trocados de olhar para tanta letra. Nome da tática usada pelos portugueses. É a tática do quadrado. Vamos lá ver se a gente encontra aqui a palavra quadrado. Ok? Já sabem que podem regressar sempre aqui para depois apontar as coisas que nós descobrimos aqui ao realizar este exercício. O país com maior número de militares. Ora, já se sabe que os espanhóis, não é, tinham muito mais tropas do que Portugal. Portanto, tem que encontrar aqui Espanha. É a palavra que falta. E depois, o país vencedor da batalha. Este é o mais fácil, está logo aqui, né? Portugal, vê-se logo. Então eu vou carregar aqui nas soluções para ser mais rápido. E cá temos então as nossas palavrinhas. Mês em que se realizou a batalha. Ora, agosto. Ok? Agosto. Nome próprio do monarca que governava Portugal nesta época. Ora, o nome dele era João. O nome próprio. O nome próprio do monarca que governava Portugal nesta época. Olha, João. Onde é que está a palavra João? Está aqui. Estão a ver? J-O-A-O. Depois, o sobrenome do chefe supremo do exército português, que é Pereira. Está aqui em baixo. Ok? O país com o maior número de militares. Ora, aqui, está a ver? Estão a ver isto? Eu não concordo com isto. País, não. Castela não era um país. Era o reino. Não é? Nós é que chamamos Espanha. Então tínhamos que procurar Castela. Mas eles aqui metem país. País não existia nesta altura países. Existiam reinos. Mas pronto. Isto são pequenos erros que também o CD tem. Mas não há problema. O país vencedor da batalha. E agora aqui já consideram um país Portugal. Porque Portugal realmente é um país. Mas Castela não era. Castela ainda era um reino. E ainda não tinha sido unificado. Portanto, todos estes reinos de Castela, Aragão, Navarra, é que depois mais tarde vão se juntar todos naquilo que a gente hoje chama de Espanha, não é? E tínhamos aqui o exercício 5 realizado. Passando ao 6. Exercício número 6. Os tratados. Assinala todas as ações que foram importantes para a consolidação da independência de Portugal e a celebração de paz com Castela. No campo de batalha, os portugueses saíram vitoriosos. Contudo, Dom João I precisava de estar preparado para eventuais ataques castelhanos. Neste sentido, Portugal celebrou um tratado de amizade com a Inglaterra no dia 9 de maio de 1386, em que os dois países se comprometiam a auxílio mútuo, ou seja, a ajudarem-se uns aos outros. Né? Se Portugal precisasse de ajuda, os ingleses vinham ajudar. Se a Inglaterra precisava de ajuda, nós iríamos também ajudar. Este aqui é o tratado que eu vos falei também em aulas anteriores. Esta aliança foi reforçada com o casamento entre Dom João I com uma nobre inglesa, Dona Filipa de Lancaster. Aqui está. No ano de 1387. Com Castela, o Tratado de Paz só foi assinado em 1411, quando os reis castelhanos desistiram do trono de Portugal. Portanto, aqui pede para assinalar as ações que foram importantes para a consolidação da independência. Vejam, a gente agora passa aqui o rato e vamos ver quais são as ações que são importantes. Ora, aqui já temos aqui
Portugal celebrou um tratado de amizade. Isto foi muito importante. Porquê? Porque a partir daqui, se Castela nos atacasse, os ingleses vinham ajudar. Outro aspecto que seja importante também para a manutenção da nossa independência é o casamento, não é? O casamento de Dom João I com esta princesa inglesa é que fortaleceu os laços de amizade entre os portugueses e os ingleses. Ora, o Tratado de Paz que nós vamos celebrar em 1411 vai pôr fim completamente às guerras que nós tínhamos com os castelhanos. Portanto, para a nossa independência também foi muito importante este Tratado de Paz. E para sabermos um pouco mais, clicamos aqui e aparece aqui um texto que eu vou ler rapidamente. Mulher de Dom João I e Rainha de Portugal, entre 1387 e 1415, nasceu em Inglaterra em 1360, filha do Duque de Lancaster. Nada se sabe da sua vida até à altura do casamento com Dom João I, que se efetuou no Porto em 2 de fevereiro de 1387 e que é considerado ilegítimo até 1391, altura em que uma bula papal autoriza o casamento do mestre Davis, que era eclesiástico. Portanto, como ele era membro do clero, não lhe foi dada logo autorização para casar. Mas depois o Papa vai então dar-lhe essa autorização, ok? Em 1391. Não se esqueçam. Não se esqueçam, aqui eclesiástico, quer dizer que ele era padre, não é? Ele era membro do clero. Durante dessa união nasceram 8 filhos. Como eu já vos tinha dito, ele teve muitos filhos com essa princesa. E há uns mais importantes do que outros, não é? Chamada a ínclita geração, como lhe chama o Camões. De entre outros que se destacam, Dom Duarte, filho do rei, o infante Dom Pedro e o das 7 partidas, o infante Dom Henrique, o navegador. Este é o mais importante que eu quero que fixem. Este homem é que deu origem aos descobrimentos, ok? E Dom Fernando, o infante santo. Ignora-se o papel que teve na educação dos filhos. Apenas sabemos que manteve sempre grande ligação com a Inglaterra, vivendo rodeada na corte de súbditos ingleses. Portanto, ela trouxe muitos ingleses com ela para viverem em Portugal. Além do papel que terá desempenhado no estreitar das relações entre Portugal e Inglaterra, parece ter exercido alguma influência sobre Dom João I, com realce para o apoio à conquista de Ceuta. Era muito religiosa, por vezes até fanática. Morreu de peste em 18 de julho de 1415, na véspera da partida da expedição a Ceuta, estando sepultada no Mosteiro da Batalha. Portanto, os portugueses vão agora partir, como vocês vão ver nas aulas seguintes, para uma conquista, que é a conquista de uma cidade muito importante em Ceuta, no norte da África, que é a cidade de Ceuta, que era uma cidade muito rica em cereais, e Portugal atravessava agora uma altura bastante complicada, depois das guerras, havia fomes, havia falta de alimentos, então a conquista de Ceuta parecia ser a solução para os problemas. Mas não foi. Foi importante, mas não foi a solução. A gente depois vai ver isso nas aulas seguintes. Vamos partir para o 7º. Diz então aqui, mudanças da Revolução. Dom João I tinha iniciado uma nova dinastia. O seu poder e a independência de Portugal precisavam de ser consolidados ao nível interno. Lê as medidas tomadas pelo rei, pelo monarca. Portanto, clero e nobreza. Dom João I retirou terras e privilégios aos nobres e aos membros do clero eclesiásticos, que tinham apoiado Dona Beatriz e o rei de Castela ao longo da Revolução de 1383-85. Portanto, Dom João I vai agora castigar, vai deserdar. Muitos destes nobres que apoiaram Dona Beatriz vão ficar agora sem suas terras e sem seus títulos. E são expulsos para fora de Portugal, vão viver para Castela, porque em Portugal já não são bem-vindos. Agora vamos ver o que é que Dom João I fez à burguesia. A burguesia foi a principal classe que o apoiou, não é? Dom João I, como recompensa pelo apoio prestado, concedeu a alguns burgueses terras, títulos de nobreza e cargos importantes no Conselho do Rei e nas cortes. Nascia assim uma nova nobreza, formada por indivíduos provenientes da burguesia, mas que se apresentavam como se fossem nobres, com armas e brasões. Portanto, ao contrário do que aconteceu ao clero, alguns membros do clero e também da nobreza foram castigados e punidos, a burguesia foi recompensada com títulos e passaram a ser nobres, ok? O povo. O que é que Dom João I fez ao povo?
Dom João I, grato pelo apoio popular, fundou a Casa dos 24, uma assembleia constituída por 2 representantes de 12 ofícios. Portanto, os principais ofícios, as principais profissões existentes naquela altura. Ourives, tanoeiros, alfaiates, sapateiros, etc. Portanto, ele reconheceu estes homens e permitiu que eles formassem uma assembleia constituída chamada a Casa dos 24 e que elegiam um juiz do povo que representava o rei, apresentava ao rei as reclamações das várias profissões. Portanto, cada vez que estas profissões, os sapateiros, os tanoeiros, tivessem algum problema, já tinham acesso direto ao rei. Através de quê? Através da Casa dos 24, eles faziam chegar a Dom João I todas as suas reclamações e aquilo que eles precisavam. Portanto, Dom João I deu-lhes voz, não é? Deu-lhes a oportunidade de eles poderem se manifestar e também chegarem ao rei e pedir o que fosse necessário. Vamos passar ao exercício número 8, que é constituído por verdadeiras e falsas, não é? E pede aqui para resolver exercícios sobre as mudanças que a Revolução de 1383-85 provocou junto dos grupos sociais. Verdadeiro ou falso, ok? Classifica as afirmações em verdadeiras e falsas. A burguesia e o povo foram recompensados pelo apoio prestado a Dom João I. Verdadeiro. A nobreza recebeu títulos e cargos importantes no Conselho do Rei e nas Cortes. Ora, não foi a nobreza, foi a burguesia. Falso. A Casa dos 24 defendia os interesses dos artífices, que são as pessoas que trabalham com as mãos, né? Os alfaiates, etc., os sapateiros, dos vários ofícios. Esta é verdadeira. Corrige a afirmação falsa selecionando a opção correta. A nobreza, títulos e cargos importantes do Conselho do Rei e das Cortes. Portanto, a nobreza não recebeu, não manteve, perdeu títulos e cargos, certo? E pronto, tínhamos aqui então o exercício número 8 realizado. Vamos passar então aqui para o último exercício, para que a aula não fique muito comprida. E cá vem, como vocês já estão habituados, é sempre a cronologia, as datas são muito importantes no sentido de podermos fixar os padrões, não é? Os momentos mais importantes que encontramos na barra cronológica. É assim que nós dividimos o tempo. Então, a 6 de abril de Cortes de Coimbra, tenho que pôr aqui a data das Cortes de Coimbra, fixem bem isto, porque isto é para passar para o caderno diário. Esta atividade é para passar para o caderno diário, ok? No dia 14 de agosto de um certo e determinado ano, dá-se a Batalha de Alves Barrota. Não se esqueçam que a Batalha de Alves Barrota vai se dar exatamente na altura em que acaba a crise. Portanto, se a crise começou em 83, acabou em 85, portanto aqui terá que ser o ano terá que ser 1385. 9 de maio de Tratado de Amizade entre Portugal e Inglaterra. No dia 2 de fevereiro de o casamento, então, de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. E depois está aqui a data do Tratado de Paz com Castela. Ok? Eu vou carregar aqui nas soluções e vocês vão então copiar todas estas datas e estas frases para o vosso caderno diário. É a tarefa 2. Ok? Portanto, a 6 de abril de 1385, nas Cortes de Coimbra, não é? Não se esqueçam que acabou a crise. No mesmo ano, dá-se a Batalha de Alves Barrota, porque o rei de Castela não aceita que as Cortes de Coimbra tenham escolhido o mestre Davis como o rei de Portugal, com o título de Dom João I, e então atacam-nos novamente. E tinham um exército muito maior, como vocês se lembram, não é? Eram 30 mil homens contra 10 mil, não é? No dia 9 de maio de 1386, logo um ano a seguir, Portugal assina um tratado de amizade com a Inglaterra, de certa maneira para que os castelhanos soubessem, se nos atacassem, os ingleses vinham ajudar. A partir daqui estamos protegidos, não é, pelos ingleses. No dia 2 de fevereiro, dá-se o casamento de Dom João I com esta princesa Filipa de Lencastre, ok? E só em 1411, vejam, já estamos aqui no século XV, 1411, é que os castelhanos desistem de nos atacar e de tentar tirar-nos a nossa independência. E então, mais uma vez, eu chamo a atenção que eu quero estas frases e estas datas todas copiadinhas para o caderno diário. Ok? Se quiserem podem passar no caderno, tiram uma fotografia e mandam ao professor. Ok?
podem pôr nos ficheiros ou podem me enviar para o meu e-mail. E pronto, a aula 2 dou por terminada, para não ficar muito grande. Tenho muitas saudades vossas, beijinhos, abracinhos para todos e espero que tenham gostado da aula e que assistam às aulas todas até ao fim, ok? Muito obrigado a todos e boa tarde.